Muito bem, então, pessoal, estamos aí para mais uma videoaula, né? Seguimos novamente nessa videoaula no tema conservação de energia mecânica, tá? Então, a gente já viu isso na aula anterior, tá? Nessa nós vamos continuar discutindo isso, agora com um incremento a mais, certo? Mas ainda o tema conservação de energia mecânica. Em termos de conservação de energia mecânica, a gente já viu que a energia mecânica, ela transforma-se passando de potencial, que pode ser potencial gravitacional ou potencial elástica, para cinética, ela se transforma de energia potencial em energia cinética, né? E vice-versa, né? Também pode se transformar de potencial elástica, por exemplo, em potencial gravitacional, né? Se um corpo está preso numa mola e é atirado diretamente para a direção vertical, certo? Tá? E nesses sistemas, né, permanece constante essa quantidade de energia se o sistema for conservativo, certo? Então, isso é o que a gente já estudou na aula passada, tá? A energia mecânica em sistemas conservativos, ela se conserva e se mantém constante, sendo que a energia pode simplesmente se transformar de uma forma em outra, mas o montante total se conserva. Então, isso é o princípio de conservação de energia mecânica, tá? Agora, nesse material, a gente traz de novo a ideia de conservação de energia mecânica, mas agora a gente vai incrementar algumas coisas mais, né? E aí, para começarmos, temos aqui, então, no primeiro slide aí, né? A famosa imagem da escultura, né? O Pensador, né? Escultura do artista, escultor francês Auguste Rodin, né? Tá? Então, o Pensador. E aí o Pensador está ali, né? Com o celular na mão, fonezinho no ouvido, assistindo uma aula, né? Uma aula de física sobre conservação de energia e conservação de energia, né? E aí ele pensa, né? O pensador pensa, né? Que aula top! Mas como será que se faz quando o sistema não é conservativo? Porque o que a gente estudou e viu nas aulas anteriores é isso. Sistema conservativo, a energia toda se transforma em outra e mantém-se o mesmo montante total. Mas e quando o sistema não for conservativo? O que vai acontecer? Né? Como é que a gente vai resolver? Certo? E é isso que a gente vai ver no material de hoje, tá? Então tem ali, ó, se atuarem forças dissipativas, quando o sistema não é conservativo, ele é dissipativo. Então, se atuarem forças dissipativas, né, haverá uma energia dissipada. Dissipada é a mesma coisa que perdida, tá? Que vai corresponder ao trabalho realizado por essas forças. Trabalho é um conceito físico que a gente não viu ainda, vai ver um pouco mais adiante, tá? Em poucas aulas adiante a gente vai ver o conceito de trabalho, tá? Mas, enfim, em se ter forças dissipativas, são forças que se opõem ao movimento, como, por exemplo, atrito, né? Então, agora a gente vai trabalhar com superfícies que não são aquelas ideais que não tem atrito nenhum. As superfícies agora vão ter atrito, tá? Atrito do ar, um corpo que está em queda livre, por exemplo, tá? E outras situações mais, certo? Então, essas forças vão dissipar parte daquela energia do sistema. Como é que a gente vai resolver? Vamos lá. No segundo slide, nós já vamos direto, porque a ideia nós já estudamos. Então, a gente vai direto para o exemplo numérico, tá? Então, exemplo 1. Olha o que diz ali, ó. Um garoto desce num escorregador de altura de 3 metros a partir do repouso e atinge o solo. Supondo que 40% da energia mecânica é dissipada nesse trajeto, né? Por causa do atrito, 40% da energia se perdeu, certo? Determine a velocidade do menino ao chegar ao solo. Considerar que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, a gente tem a figura ali, o menino está lá no ponto A, lá no ponto mais alto do escorregador, a velocidade inicial dele é 0. Tá? Então, naquele ponto A, que forma de energia ele tem? Energia potencial gravitacional. Ele desce o escorregador e quando ele está descendo o escorregador, diminui a energia potencial gravitacional e aumenta a energia cinética. Mas como o escorregador tem atrito, uma parcela da energia é perdida. Quando a gente tem uma força dissipativa, a energia se perde de que forma? O atrito produz aquecimento, ruído, né? Outras formas de energia. Aquecimento é energia térmica, ruído é energia sonora, certo? Então, a energia não se perde de verdade. A energia não se perde, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, certo? Então, a energia
inicial potencial gravitacional se transforma em energia cinética e uma parcela dessa energia, 40% dela, se transforma em outras formas de energia, calor, né, principalmente calor e outras formas mais, certo? Então, ainda assim, veja, mesmo quando tem uma força dissipativa, o montante de energia se conserva, por quê? Porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, certo? Então, tá lá no ponto A, energia potencial gravitacional, quando ele desce, chega no ponto B, tá no solo, só tem energia cinética, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse problema, como a gente já vinha fazendo nos outros problemas, é analisar quais são as formas de energia que o sistema vai ter em cada ponto, tá? Então, primeira coisa, no ponto A, energia potencial gravitacional, no ponto B, energia cinética. E, além dessas duas energias inicial e energia final, a gente tem uma parcela da energia que é perdida aí no meio do caminho, ou seja, a energia que é dissipada, certo? Muito bem. Então, os dados que o problema nos fornece, a massa do garoto, o problema não deu, não forneceu a massa dele, não sabemos qual é a massa do garoto, tá? A velocidade no ponto A é 0, a altura que ele começa lá do topo do escorregador 3 metros, gravidade 10 metros segundo ao quadrado, e ele quer saber qual é a velocidade no ponto B. Então vamos lá, primeira coisa, o que o problema disse? Disse que o garoto sai do ponto A, chega no ponto B e no meio ele perde 40% da energia, certo? 40% da energia ele perde. Ora, olha só, a energia inicial tem que ser igual à energia final, certo? Então, a energia inicial, energia potencial gravitacional, tem que ser igual à energia cinética, mais a energia dissipada. Quanto é a energia dissipada? 40% da energia inicial. Gente, eu posso resolver essa conta dessa forma, né? A energia inicial igual à energia final, energia potencial gravitacional igual à energia cinética, mais 40%, que corresponderia à energia dissipada, ou eu posso diminuir esses 40% da energia inicial. Se eu descontar 40% da energia inicial, eu vou ter que a energia inicial é igual à final. Acabou. Ora, se eu tenho que descontar 40% do montante de 100%, quanto vai sobrar? Se eu desconto 40% do montante de 100%, sobram 60%. Então, 60% da energia inicial será igual à energia final. Por que só 60%, professor? Porque 40% é perdido, é dissipado na forma de calor pelo atrito. Tá? Então, 60% da energia inicial será igual à energia final. Quem é a energia inicial? Energia potencial gravitacional. Quem é a energia final? Energia cinética. Então, abre a equação, vai ficar 60% de mgh igual mv ao quadrado dividido por 2, né? A velocidade no ponto B, que é o que ele quer saber, tá? Aí substitui esses dados agora. Vale lembrar, quanto é 60%? Gente, 60% é 60 dividido por 100. 60 dividido por 100 é 0,6. Então vai ficar 0,6 vezes. Como a massa do garoto no ponto A e no ponto B é a mesma, a gente pode simplificar a massa aqui na equação. Então, simplifica a massa, vai sobrar então 0,6 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura que o garoto está lá no topo do escorregador, que é 3 metros, igual à velocidade no ponto B elevado ao quadrado, dividido por 2. Tá? Muito bem, resolvendo, 0,6 vezes 10 dá 6, 6 vezes 3 dá 18. O 2 que está dividindo a velocidade b ao quadrado, passa para o outro lado multiplicando. Então, 18 vai ficar 18 vezes 2 igual a velocidade b elevado ao quadrado. 18 vezes 2 é quanto, gente? 36. 36 é igual a velocidade b elevada ao quadrado. Logo, como eu não quero a velocidade b ao quadrado, eu quero só a velocidade b, eu extraio a raiz quadrada. Então, a velocidade b vai ser a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Então, a velocidade do garoto no ponto B será de 6 metros por segundo. Tá? E, como eu tive 40% da energia perdida nesse escorregador, tá? Essa velocidade B é uma velocidade menor do que se fosse um escorregador sem atrito. Tá? E aí a gente tem a resolução ali do lado. Se não houvesse atrito, para comparar, certo? Para comparar. Se não houvesse atrito, a energia no ponto A seria igual à energia no ponto B. Igual, sem
descontar percentual nenhum. Ah, então a energia inicial é igual à final. Então eu vou ter lá EPG, energia potencial gravitacional, igual a energia cinética. mgh igual a mv² sobre 2. Tá? Simplifica as massas. Aí eu vou ter 10 vezes 3, que é gravidade vezes altura, igual, né, a quem? Igual a velocidade b ao quadrado dividido por 2. Muito bem. Aí eu vou ter, então, 10 vezes 3 é 30, 2 está dividindo, vai passar multiplicando, então vai ficar 30 vezes 2 é igual a velocidade de b ao quadrado. 30 vezes 2 é 60, igual a velocidade de b ao quadrado. Extrai a raiz quadrada, a velocidade de b vai ser a raiz de 60. Tá? A raiz de 60 é aproximadamente 7,75 metros por segundo. Então, veja, se o garoto desce o escorregador sem atrito, ele chega lá na base, no ponto B, com uma velocidade de 7,75. Como o escorregador tem atrito, então ele retira parte da energia, a velocidade com que o garoto vai chegar lá embaixo é menor. E aí ele vai chegar com 6. Ou seja, diminuiu, né, a velocidade. Eu resolvi sem atrito só para comparar e mostrar que o atrito faz com que a velocidade do corpo ao longo do deslocamento diminua. Né? Então deveria chegar lá embaixo com 7,75, mas chegou só com 6. Por causa da energia dissipada. Nesse caso, 40%. Ok? Vamos para o exemplo 2. Tá? Exemplo 2 diz ali o seguinte, ó. Um corpo de massa 1 kg move-se horizontalmente com velocidade constante de 10 metros por segundo num plano sem atrito. Então, o plano horizontal sem atrito. Encontra uma rampa lá na frente, né? E sobe até atingir a altura máxima de 3 metros. Tá? A partir do ponto A, início da subida da rampa, existe atrito. Então, ele vem na horizontal com velocidade constante de 10 metros por segundo, sem atrito. Começa a subir a rampa e quando começa a subir a rampa, começa a ter atrito. Né? E ele sobe até atingir o ponto B, que tem uma altura de 3 metros. Certo? O problema pede, então, ele determine a quantidade de energia mecânica transformada em energia térmica durante a subida do corpo na rampa. Ou seja, a energia térmica é quanto aqueceu devido ao atrito. Considerar G, gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? De novo, como é que a gente vai resolver esse problema? Primeira coisa é estabelecer quais são as formas de energia que a gente tem. Tá? Nos interessa a energia no ponto A, que é a energia onde começa a subir a rampa. Então, a energia no ponto A, o corpo chega no ponto A com velocidade. O ponto A ainda está com altura igual a 0. Então, se ele chega ali com velocidade, ele só tem energia cinética. Tá? E aí, conforme ele vai subindo, a energia cinética aumenta a energia potencial gravitacional e diminui a energia cinética. A velocidade dele vai diminuindo conforme ele vai subindo. Tá? Quando ele chega lá no ponto B, que tipo de energia ele tem? Ele tem só energia potencial gravitacional porque ele parou naquele ponto B. Tá? Então, além da energia inicial no ponto A, cinética, e da energia final no ponto B, potencial gravitacional, nós temos uma parcela de energia que é perdida na forma de calor devido ao atrito, que corresponde à energia dissipada no sistema, certo? Então, vamos lá. Como que a gente vai resolver isso? Primeiro, os dados. O problema aqui deu a massa do corpo, né? Deu a massa do corpo, que é 1 kg. Tá? Velocidade no ponto A, 10 metros por segundo. Altura H, 3 metros. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? E ele quer saber qual é o valor da energia dissipada. Então, vejam. De novo, o princípio de conservação de energia. A energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final. Quem é a energia mecânica inicial? É a energia no ponto A, que é a energia cinética. Quem é a energia mecânica final? É a energia no ponto B, que é a energia potencial gravitacional, mais a energia que foi dissipada. Então, por isso que aparece ali na equação, né? Energia no ponto A igual a energia no ponto B, mais energia dissipada, que é justamente o que ele quer que a gente calcule. Tá? Bom, energia no ponto A, energia cinética, energia no ponto B, energia potencial gravitacional. Abre a equação, vai ficar mv no ponto A ao quadrado dividido por 2 igual a m vezes g vezes o h no ponto B. Certo? Mais a energia dissipada que a gente não sabe. As massas, apesar do problema ter dado a massa de 1 kg, eu não preciso dela, porque eu posso, aliás, não posso simplificar porque eu tenho energia dissipada lá. Tá? Não posso simplificar, tem que fazer a substituição, certo? Desculpa, aqui eu já estava pulando uma coisa. Como eu tenho uma soma ali no meio, a energia dissipada não tem a parcela massa ali, não dá para simplificar tudo. Então, tenho que fazer a multiplicação. Então, vai ficar massa 1 vezes a velocidade A ao quadrado, né? Dividido por 2, 1. Né? Então, a velocidade no ponto A é 10,
10 ao quadrado vai dar 100, 100 vezes 1 dá 100, dividido por 2, tá? Igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, a massa é 1, a gravidade é 10 e a altura é 3, tá? Então, no primeiro termo a gente vai ter 100 dividido por 2, que vai dar 50. Do outro lado da igualdade, 10 vezes 1 vezes 3 vai dar 30. Esse 30 está somando com a energia dissipada, vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, do outro lado eu tenho 50 menos 30 igual, sobrou para o lado de lá quem? Só energia dissipada. 50 menos 30 é igual a quanto, gente? 20 joules. Então, 20 joules é o valor de quanta energia foi dissipada devido ao atrito para que esse bloco saia do ponto A com uma velocidade de 10 metros por segundo e chegue no ponto B de altura 3 metros e pare no ponto B. Então, para ele chegar no ponto B e parar no ponto B com 3 metros de altura, ele precisa perder, na subida dessa rampa, 20 joules de energia devido ao aquecimento, devido ao atrito. Ok? Então, basicamente, os sistemas são isso. Sistemas que não são conservativos são sistemas dissipativos. O sistema dissipativo, a gente tem que agregar lá na parte da energia final a energia dissipada, né? Então, a gente vai ter que mais energia dissipada para que o montante final continue igual ao montante inicial, senão o princípio de conservação de energia não serve para nada. E ele serve, e serve muito para muita coisa, certo? Então, a ideia do material é esse, né? Princípio de conservação de energia em sistemas dissipativos, tá? Vocês vão ficar com 2 exercícios para fazer, no mesmo esquema que a gente vem fazendo regularmente, 2 exercíciozinhos com modelos semelhantes a esses aqui, certo? Que vão estar no Classroom para vocês postarem lá ou mandarem por e-mail, como vocês preferirem. A avaliação dessas 2 atividades vai valer também 1,5 ponto, como valeu o da semana passada, tá? O Classroom tem um problema que ele não me deixa colocar o peso decimal 1,5. Então, eu sou obrigado a botar um peso inteiro. Então, eu vou lançar 2, mas vou corrigir como se fosse 1,5. Quem acertar tudo vai tirar 1,5. Então, quando vocês obtiverem a nota 1,5 de 2, é porque vocês acertaram tudo, tá, gente? Para não ficar dúvida, porque essa semana eu vi que gerou uma confusãozinha ali com relação a isso. Ok, então? Bom trabalho para vocês, boa atividade. Até terça-feira para as dúvidas, quem tiver, naquele mesmo bate-horário, naquele mesmo bate-canal, a gente se vê e tira as dúvidas que surgirem aí na resolução desses exercícios. Valeu, pessoal. Até a aula da semana que vem. Abração, tudo de bom para vocês aí.